Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, hoje nesse vídeo eu quero mostrar aqui alguns detalhes que a gente pode fazer aqui para melhorar, né, nossos formulários aqui dentro do React, né? É, eu tenho outro vídeo, né, falando sobre essa parte de formulários, como a gente pode melhorar os formulários aqui dentro do React. Algumas dicas mais simples, né, mais iniciais ali para a gente entender, principalmente utilizando a lib React Hook Form. Eu vou deixar no link, vou deixar o link desse vídeo na descrição, né, e no primeiro comentário fixado, beleza? Nesse vídeo aqui, eu quero trazer o seguinte. Imagina o seguinte problema. A gente tem uma aplicação e essa aplicação ela tem ali, por exemplo, uma tabela, né? Ou qualquer outra fonte de dados ali, né? Que vai exibir, por exemplo, uma listagem de usuários. E aí a gente pode adicionar um usuário novo ou editar um usuário que já existe. Só que basicamente esses dois formulários ali, tanto o de adicionar quanto o de editar, eles são exatamente iguais, são os mesmos campos ali, o formulário é o mesmo, a parte de UI, né, vamos dizer assim, é, são os mesmos campos, né, são os mesmos elementos ali, os mesmos campos, o mesmo botão de submit e tudo mais. Só vai mudar, por exemplo, que se for o formulário de adicionar, ele vai vir os campos vazios, né? E se for um formulário de edição, ele vai vir com os campos já preenchidos, né, pra gente. Beleza. Como que a gente faria isso daqui, né? Eu vou começar aqui criando um componente aqui simples aqui dentro do React, né? Aqui eu estou utilizando o Next, tá? Mas não necessariamente preciso do Next nesse caso aqui. Eu vou criar um componente que chama form example, sei lá. E inicialmente eu vou só retornar uma div aqui com h2 form, beleza? Aí eu vou colocar isso aqui para executar. Eu vou vir aqui, localhost form. Beleza. Já está aqui meu formulário. Fechou. Tá, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é que a gente vai precisar do use client aqui dentro do Next, para falar que isso aqui vai rodar só do lado do browser, né? Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? Primeiro ponto, né? Então, imagina ali que a gente tenha esses... Eu vou criar uns dois botões aqui, né? Um vai ser adicionar e o outro editar. Beleza, já tem meus botões ali. E eu vou criar, por exemplo, como se fosse um outro componente, mas eu vou criar aqui no mesmo arquivo, tá? Mas isso aqui, imagina que você tem um componente lá, tipo uma pastinha forms, e aí eu gostava de separar assim, tipo, uma pasta forms, e aí dentro de forms duas pastas, uma add e a outra edit, né? Então, dentro da add, todos os formulários de adição, e dentro da edit, né, todos os formulários de edição. Beleza. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um user add form. Um componente simples aqui do React, a me retornar, por exemplo, aqui colocar um fragment aqui por volta, um form, e vou ter aqui alguns inputs, né? Input de name, um de address e um de telefone, endereço. Beleza. Então aqui eu vou até colocar aqui para exibir meu componente aqui embaixo, pra gente já ir vendo ele. Beleza, já tá ali. Então o que eu vou fazer aqui para melhorar um pouquinho, né? Vou colocar só um style aqui. Vou colocar um min width de 460 pixels.
Só pra gente não perder muito tempo com estilização, né? Vou fazer aqui em inline mesmo. Geralmente eu não gosto de fazer assim, mas só pra exemplificar aqui, né? Vou colocar um display flex. Um flex direction column. Acho que assim já resolve um pouco aqui o BO, né? Vou diminuir um pouco aqui. Show. Acho que assim ficou bom. Colocar um gap aqui também, né? De 10 pixels, né? Beleza. Tá, fechou. Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? Acho que eu vou dar até um margem aqui. Para dar uma separada ali. Beleza. Ok. Então a gente tem os inputs aqui. Tem que ter um botão, né? Tipo submit. E aqui eu vou colocar adicionar. Então beleza, já tem meu formulário aqui pronto. Então tem os inputs e tem o meu botão. Show. Aqui, né, eu posso utilizar o React Hook Form, né? Vou colocar aqui use form. E aqui eu vou puxar handle submit e a register. Duas funções aqui de dentro do React Hook Form. Beleza, aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é tudo só olhar na doc do React Hook Form, tá? Que por sinal é muito, muito boa. Aqui eu vou colocar que o nome vai ser name. Aqui vai ser addresses. Address, na verdade, né? E aqui vai ser cell. Show. Ali não mudou nada visualmente, né? Aqui eu vou criar também uma outra função. Handle submit data, sei lá. Vai receber um data e vai dar um console aqui nesse data. Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte, aqui no form, aqui no onSubmit, eu vou passar a função do React Hook Form e ela vai receber a minha função como parâmetro. Beleza, viu que não mudou nada ali visualmente, mas aqui agora o meu formulário já funciona, né? Dá um zoom aqui. Então eu digito qualquer coisa aqui. Beleza, já tá me enviando ali. Show. Então já tá funcionando aqui, né? Beleza. Por enquanto tá do tipo N aqui, né? Eu vou colocar tipo N aqui por enquanto. Depois a gente tipo isso daqui bonitinho. Beleza, então, né, criei meu formulário de adição. Então, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, né? Eu vou até criar o formulário de edição já também. Que vai ser basicamente a mesma coisa desse. Só que daí, né, o nome que vai mudar, obviamente. E aí a gente vai ter também aqui alguns parâmetros, né? Vai ter um ID e vai ter um default values aqui, né? São os dados do que o usuário já tem, né? Beleza, esse React Hook Form aqui, eu posso passar um default values para ele. Eu posso passar o que ele recebe ali, default values, ou um objeto vazio, assim não envia nada. Show, beleza, por enquanto é isso. Então tem meus dois componentes ali criados. Aqui no meu componente Py, né, no form example, eu vou criar dois estados aqui, né? Um é de... como é que é o nome da função? User edit. Is add user, não sei o nome. Vamos ficar assim. Aqui ele vai ser um use state, né? E inicialmente ele é falso. E eu vou criar um outro também para edit, né? Beleza. Então, quando o usuário, ele... Vou criar duas funções aqui também, né? Handle add user. Aí quando ele clicar aqui, eu vou fechar, por exemplo,
no formulário de edição, se ele estiver aberto, e vou abrir, né, o de adição. E vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa não, né? O contrário aqui para Edit. No Edit, né? Então eu vou fechar o de adição e vou abrir o de edição. Beleza, e eu passo as duas funções aqui agora no onClick aqui, né? Beleza, então quando eu clicar em um, ele vai abrir o state ali, e a gente pode até fazer o seguinte, né? Aqui, ó. Add user. Se sim, ele vai abrir esse carinha aqui. Se não, eu vou mandar esse cara. E aqui eu vou passar o ID. Tipo 1 e um default values aqui. Vou criar um default values aqui em cima. Vai ser name Junior. Vai ser addresses aqui. Rua 1. E o cell phone. Nem sei quantos 9 tem aqui, mas beleza. E aí aqui a gente vai passar, né, o default values. E aqui vai ser o edit, né? Show. Então por enquanto não tem nada. Quando eu clico no add, ele abre o de edição. E quando eu clicar no edit, olha que interessante. Então ele já vem aqui já preenchido, né? Isso graças ao React Hookform, né? Vou fechar aqui por enquanto. Então, para melhorar um pouco isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse H2 daqui. E vou colocar dentro de cada um dos meus componentes aqui dentro. Esse aqui vai ser o de edit. Edit user. E o outro vai ser o add user. Fica mais fácil da gente ver ali, né? Então, cliquei no adicionar, add user, editar. Então, já está trocando os meus componentes aqui, né? Show, né? Isso aqui funciona, que é uma beleza, né? A gente tem dois formulários aqui. Um só para adição de usuário e o outro só para edição, né? Então aqui no Render Submit, né, em vez do console log aqui, você enviaria isso aqui para sua API, né, no endpoint lá de usuários, né, e tal, fazendo aqui no caso um put. E se fosse aqui no adição, né, a gente faria um post, né? Show, beleza, né? Então a gente já tem esses dados aqui. E outra, né, se eu vier aqui, por exemplo, no edit, né, e limpar aqui e dar um adicionar. No caso aqui eu vou até mudar o nome do botão, colocar aqui salvar, né? Salvar a edição. Então eu vim aqui no edit, clico aqui, então ele já vem ali os valores que já estavam que ele recebeu por default values, então ele já envia também para minha API, né? Então, por exemplo, imagina que o usuário vai só trocar o telefone aqui, né? Então, a gente vem em salvar, beleza? Então já o restante que já estava preenchido, né? Ele envia. E aí o que você editou, ele envia a informação modificada, né? Show de bola. Beleza, né? Até agora nada de novo aqui, né? Então, bem simples. Mas como que a gente poderia levar isso daqui para um próximo nível, né? Evoluir esse conceito aqui de formulários dentro do React aqui e ter um componente só responsável pelos dois formulários, né? Porque veja bem, ó, a gente tem exatamente os mesmos campos aqui, né? Ó, a gente tem um formulário, a gente tem um título, tem um formulário que dentro dele tem 3 inputs e um botão submit no final. A única coisa que muda é que um vai ter o default values e vai receber um ID para poder falar qual que é o usuário que ele vai ser, qual usuário que vai ser editado, né? E o outro é só a adição, né? Então o que vai mudar mais é aqui na minha função de render submit, né? Os dados eu vou receber da mesma forma, né? Tudo aqui para baixo vai ser idêntico e os dados eu vou receber da mesma forma. E o que vai mudar é aqui, né? Se eu receber um ID, quer dizer que ele está editando algum usuário, então eu vou fazer um put. Se não, né, ele vai fazer um add, né, vai fazer um post ali para minha API. Como é que a gente pode fazer isso? É isso que a gente vai ver agora, bora ver aqui.
Antes, deixa nos comentários ali o que você faria nesse caso, né, para resolver esse problema. Pensa aí antes de você continuar vendo o vídeo, pensa aí. Você tem dois formulários, um de adição e um de edição, e você quer unificar os dois porque a UI deles é exatamente a mesma, né? Então eu quero ter um componente genérico, um formulário genérico de user, por exemplo, onde eu posso até facilitar a parte de manutenção, né? Que vai ser um componente só, não vou ter que ficar... São dois componentes iguais, porque se eu mudo... Sei lá, né? A gente precisa adicionar mais um campo aqui no adição. E, pô, a gente vai ter que depois ir lá no formulário de edição e adicionar esse campo também, entendeu? Que à medida que o tempo vai passando, a manutenção desses componentes aqui começa a ficar um pouco mais complicada, porque tudo que você mexe em um, você vai ter que mexer no outro também, né? E isso vai ficando um pouco oneroso, né? Beleza, né? Já pensou aí? Tem mais ou menos uma ideia do que poderia fazer, né? E outra, né? Se é a primeira vez, né, que você tá aqui no canal, ou então se você já assiste os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, pô, considere inscrever no canal, né? Tá tendo bastante conteúdo ali, aqui, né, sobre React, formulários. Pô, trouxe bastante conteúdo de Next já, ainda tem mais ainda pra sair, TypeScript, né? De todo esse universo de front-end aqui. Eu tô tentando trazer vários vídeos aqui, né, sobre tudo isso aqui esse universo de front, né? Aqui pro canal, então, né, considere se inscrever aí, né, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você tá gostando, beleza? Voltando aqui, né, tá, o que a gente pode fazer então? Simples, bem simples. A gente pode fazer o seguinte: primeiro a gente pode criar um componente só, né, que é o intuito aqui, é criar apenas um componente, né? Então eu vou aqui, por exemplo, eu vou manter o de adicionar, tá? Não, eu vou manter o de editar, porque eu vou precisar dos parâmetros aqui. Então eu vou apagar isso daqui. Ele vai me dar erro lá embaixo, né? Falando que esse cara não existe, mas beleza. E aí eu vou mudar o nome dele aqui, né? Porque como ele vai ser um formulário que vai adicionar e editar também, então eu vou colocar só useForm, beleza? Eu vou criar uma tipagem para isso daqui também, né? Para ele parar de ficar me reclamando aqui. Então a gente já vai aprendendo também um pouquinho de TypeScript, né? Então useForm props. E eu vou ter um ID, que ele não pode ser obrigatório, porque o formulário de adição ele não precisa enviar o ID, né? Geralmente é um number. E eu vou ter o default values, que eles vão ser desse seguinte padrão, né? Vai ser um string, vai ser o addresses e vai ser o cellphone. Show. Então eu venho pra cá, passo isso pra cá. Beleza, a description não, default values. Beleza, já tipou, né? Aqui já posso fazer uma alteração aqui. Então, por exemplo, se eu tiver o ID, quer dizer que é um formulário de adição, né? De edição, né? Então, edit user. Se não, quer dizer que é o de adição. Então, add user. Show? Beleza. Então, se ele tiver o default values também aqui, eu já envio. Se não, eu passo um objeto vazio, né? Tá, que mais? Esse tipo N aqui, a gente pode até fazer o seguinte: vamos criar uma outra tipagem aqui, user props. Ele vai ser exatamente desse tipo aqui, ó. E eu vou pegar essa tipagem aqui e passar pra cá, que é exatamente o que eu recebo aqui. Beleza? Salvei aqui, vai me dar erro ali, né? O erro boundary já foi acionado. A gente pode... se você não sabe o que é error boundary, né? Tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre essa parte de tratamento de erros aqui no React. Isso aqui é muito massa. Beleza, aqui também eu posso já fazer um tratamento aqui, né? Então, se eu tiver o adicionar, quer dizer que eu vou colocar salvar, se não, adicionar. Beleza, ele tá me reclamando aqui, falando que isso aqui não existe. Então eu vou passar o seguinte. Aqui eu removo, só para ele parar de me dar erro. Beleza? Fechou. Então, olha o que a gente fez aqui. Eu vou até fazer o seguinte agora, ó. Se eu tiver o ID,
eu quero dar um console log aqui falando edit form e eu vou passar o ID também. Se não, aí eu vou dar um return, né? Que aqui seria onde você faria a chamada put, né, nesse caso. E aqui embaixo, né, se não tiver o ID, ele vai fazer uma chamada post, né? Então a gente vai colocar aqui um add user. Olha que top. Então se eu vier em adicionar, ele tem meus campos ali, né? Então eu vou preencher, colocar qualquer coisa. Olha lá, ó, add user, né? Foi chamado e aí eu passei o objeto ali, né? Isso aqui eu enviaria para minha API. Show. Se eu vier no editar, ele já vem com os campos preenchidos, né? Do meu default values. E aí, por exemplo, se eu editar aqui, colocar qualquer outra coisa aqui a mais, olha que interessante. Ele já chamou lá o edit form, passando o ID do usuário que eu informei lá no via props, né? Aqui. Então ele chamou essa instância aqui do meu componente user form. E aí já passou aqui os dados, né? Que eu alterei, né? Enviando isso aqui para a API, né? Então aqui eu faria uma chamada put. Beleza? E perceba, né? Agora a gente tem apenas um componente que ele é o formulário responsável por toda a parte de user, né? Então, tanto a parte de adição e de edição, que são os mesmos campos, estão iguais. Olha que interessante agora também. Eu poderia aqui criar um outro que falar, não, agora eu preciso de um outro input aqui, que seria o CPF. E aí eu vim aqui, né, adicionaria aqui o CPF, que também é uma string. Beleza, e aqui, né, eu adicionaria, por exemplo, né, esse aqui seria, estaria vindo da minha API, por exemplo, né, então assim, se você tem uma tabela, e aí na hora que você clica, né, seleciona a linha da tabela ali, então ele já vai ter essas informações aqui, né, então eu pegaria dessa forma, e aí passaria aqui qualquer coisa, né. Olha que interessante agora, olha lá, já vem preenchido o campo CPF, olha que interessante. Massa, né? E aí no meu formulário de adição também já tem meu campo lá. Então eu mexi em apenas um componente. Isso já refletiu nos meus dois casos de uso aqui, né? Tanto de adição quanto de edição. Massa, né? Então é isso, galera. Se você tem alguma dúvida, né, tem alguma sugestão de como eu poderia melhorar ainda mais isso daqui, tem algumas outras formas de deixar ainda melhor esse formulário, né? Utilizando algumas funções aqui e alguns métodos que o useForm aqui do React Hook Form nos provê, né? Mas isso daqui eu acho que já resolve bastante situações já que a gente se encontra no dia a dia, tá? Isso aqui eu mesmo já passei por algumas situações assim, né, em alguns projetos que eu já trabalhei. E aí, né, uma forma de resolver seria dessa forma aqui, né? Uma dessas maneiras aqui. Beleza? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje era isso, né? Espero que tenha gostado, né? Então, se gostou, novamente eu peço, né, que se inscreva no canal, deixe seu like, né, compartilhe o vídeo para ajudar aqui no canal, dar uma força, não custa nada, né? Beleza? E é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.